Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Aqui professor Paulo Silva. Hoje nós vamos falar de um tema que é o pós-guerra, né? Pós Primeira Guerra Mundial, mundo depois da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Especificamente esse vídeo ele trata de correção de atividades dos meus alunos da Escola Lorena. Mas para você que me acompanha no canal, é um tema bastante interessante, tá bom? Então dá um joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Para quem é novo aqui, eu agradeço desde já, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Então, gente, as atividades, então, a primeira delas dizia assim, ó, o que é o American Way of Life? Explica a relação desse modo de vida com o consumismo, tá bom? Então, American Way of Life, basicamente, é o modo de vida americano, tá bom? Que nós, durante muito tempo, tentamos copiar. E a gente sabe que isso não dá certo, que a gente não tem poder aquisitivo para isso, tá? Então, basicamente, a grande procura por bens, como, por exemplo, automóveis e eletrodomésticos, que, de certa forma, proporcionam conforto, né? Mas também a ideia de que o consumo dessas mercadorias ajudaria no desenvolvimento do país, né? Era essa a ideia que circulava na época nos Estados Unidos, tá bom? E desse modo, a ideologia do consumismo se consolidou e se tornou uma das principais características do American Way of Life, tá bom? Então uma coisa acabou sendo atrelada com a outra, tudo bem? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com as imitações que nós tentamos fazer aqui no Brasil, tá? É claro, né, gente, que isso era muito incentivado pela cultura de massa, né? Que é uma outra pergunta que vem logo a seguir, tá bom? Explique o que significa o termo cultura de massa. Então, é um conceito, tá, gente? É um conceito, uma ideia, né? De que designa, aí, no caso, a produção cultural voltada para o grande público. Tudo bem? Então, muitos produtos da cultura de massa, aí, no caso, tinham como objetivo proporcionar momentos de lazer e diversão a grande parte da população, que é normal, tá? Os meios mais utilizados seriam quais, né? Jornais, revistas, rádio, depois a TV, né? Mas algum tempo depois, o cinema um pouco antes, tá bom? É chamado de mass media, ou seja, meio de comunicação de massa. Então, divulgava essa ideologia do consumo através de um filme, por exemplo, né? Tá bom? E a terceira questão, explica o que foi a Grande Depressão, né? Que é um assunto mais sério, vou dizer assim, né? Então, a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, no caso, né, foi o estopim de uma crise econômica que já estava ocorrendo, na verdade, né, devido à superprodução de mercadorias dos Estados Unidos, né, que não conseguiam fazer com que essas mercadorias fossem vendidas, né, eram produzidas na indústria, tá? Porque os europeus se recuperaram e não queriam comprar mais o que vinha dos Estados Unidos, o que ia, né, dos Estados Unidos, aí no caso, tá? E esse período de recessão econômica ele é chamado de a Grande Depressão, né? Então ela não afetou só os Estados Unidos e sim vários países do mundo, inclusive o Brasil, tá? Nos Estados Unidos, nos primeiros anos da recessão econômica, mais de 9 mil bancos faliram e 300 mil empresas foram fechadas com 12 milhões de desempregados, tá, gente? Então isso é um desastre, né? Vamos dizer assim, tá bom? E acabou se espalhando para outros países, inclusive o Brasil, né, que sofreu a consequência da crise cerca de 1 a 2 anos depois, né, principalmente quando os Estados Unidos pararam de comprar o café brasileiro, que era o principal produto do Brasil, tá, naquele momento, tá bom? Que você pensa assim, você está em crise, você não vai pensar em comprar café, né? O café não é um item essencial, né? O essencial é comer, né? Então acabou que eles pararam de comprar o café, ou não compravam com a mesma intensidade, e aí os cafeicultores, os que dependiam do dinheiro do café aqui no Brasil, começaram a quebrar. Tá? Muita gente perdeu tudo, inclusive teve casos de suicídio não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? De pessoas que da noite para o dia ficaram pobres, né? Aí você imagina um rico ficando pobre, o desespero dele, né? Então aí no caso é algo surreal, né? Você imaginar uma situação dessa. Aqui é óbvio que quem está na base da pirâmide é que quem se estrepa mais, né? Numa situação de recessão econômica, tá bom? Mas os ricos não queriam ser pobres, né? Então muitos acabaram indo para o desespero, né? Vou dizer assim, tá bom? Certo, gente? Então, depois vão ter outros vídeos corrigindo as outras atividades, tá bom? É que hoje a gente resolveu fazer um vídeo mais curtinho, tá? E outros vídeos depois virão
continuando essa temática aí com atividades que eu passei para os alunos da Escola Lorena, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até uma próxima, se Deus quiser.